Olá, nós vamos então à segunda parte da nossa aula, cujo tema é a Palavra de Deus. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 20, diz assim: Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então nós podemos ver na própria Bíblia que ela confirma a si mesma, certo? Então nós vemos aqui que homens inspirados por Deus foram instrumentos dele através do Espírito Santo para escrever a mensagem de Deus para nós. E nós podemos ver também que muitas vezes Jesus citou a Bíblia, lembrando que nos dias de Jesus a Bíblia que ele tinha era apenas o Antigo Testamento. Por exemplo, em Lucas 24, 27, diz assim: E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. E no versículo 44 diz assim: E disse-lhes: Foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, se a Bíblia, a palavra de Deus, não fosse verdade, será que Jesus iria citá-la? Será que se a Bíblia não tivesse importância, Jesus iria fazer referência a ela se fosse um conto de fadas? Então nós podemos entender também que a Bíblia é o único livro, como já disse na outra aula, é o único livro que contém profecias que já se cumpriram, que estão se cumprindo e que vão se cumprir. Por exemplo, o profeta Miqueias, que viveu cerca de 500 anos antes de Jesus, ele predisse que Jesus nasceria em Belém, da Judéia, e a sua profecia se cumpriu em cheio. O profeta Isaías, ele predisse que Babilônia seria destruída, ficaria sem moradores, não teria habitantes e se tornaria casa de aves e animais selvagens e seria o lugar aonde os pastores não cuidariam de suas ovelhas. Isso está em Isaías 13, do 19 a 22. Então, Babilônia, a cidade de Babilônia, fica aonde é hoje o Iraque, certo? Então, fica numa região isolada do Iraque. Ali foram encontradas as ruínas da cidade da Babilônia, e essas ruínas hoje estão abandonadas, né? Os arqueólogos foram ali, eles escavaram, tiraram o que eles achavam que era de valor e abandonaram o local. Hoje é um local abandonado, conforme a palavra de Deus diz. Temos também várias profecias messiânicas que se cumpriram em Jesus. Por exemplo, em Gênesis 3,15, disse que ele nasceria da semente de uma mulher. Em Lucas 1, do 31 ao 35, nós vemos o cumprimento dessa profecia. Em Isaías 7,14, diz que Jesus nasceria de uma virgem. E essa profecia se cumpriu quando nós lemos Mateus capítulo 1, do versículo 18 ao versículo 25. Também em 2 Samuel, no capítulo 7, no versículo 12 e 13, estava predito que Jesus seria da linhagem de Davi. E isso nós podemos ver o cumprimento em Lucas 1, 27 e 32 e Mateus capítulo 1, no versículo 16. Também no Salmo 72, 11, fala que ele seria adorado pelos magos. E nós vemos o cumprimento disso em Mateus 2, 11. Também em Números 24, 17, diz que apareceria uma estrela. E nós vemos que isso se cumpriu, né, em Mateus 2, 2. Então, são várias profecias que nós vemos na palavra de Deus, que elas foram precisas a respeito de Jesus, certo? Então, nós podemos ver também que a arqueologia, ela confirma vários achados arqueológicos, confirmam passagens da Bíblia. A arqueologia, ela é uma ciência que ela não foi criada para explicar a Bíblia, mas devido ao seu cunho investigativo histórico, ela sim confirma verdades, lugares que a Bíblia cita, certo? Então, por exemplo, eu vou ler um texto aqui que diz assim, ó: Veja o caso.
T.K. Cheyenne diz na edição de 1881 da Enciclopédia Britânica que as passagens bíblicas sobre os hititas não poderiam ser tomadas estritamente como documentos históricos, porque não havia evidências de que esse grupo havia existido. Hoje, graças à arqueologia, a Enciclopédia Britânica concorda com o que a Bíblia afirma sobre os hititas, certo? Então, podemos ver também aqui um outro texto onde diz assim: descobertas do período bíblico, uma coleção de dezenas de selos indicando nomes dos funcionários e datando dos dias do reino de Judá, antes da destruição provida por Nabucodonosor II, rei da Babilônia, foram descobertas. As descobertas foram feitas em escavações realizadas nos últimos meses pela autoridade de antiguidade do Parque Nacional da cidade de Davi, em Jerusalém. A arqueologia bíblica está desenterrando verdadeiramente os nomes dos diversos personagens da narrativa bíblica. Um grande achado arqueológico, na verdade ele foi considerado o maior achado arqueológico do século XX, são os manuscritos do Mar Morto. O que são os manuscritos do Mar Morto? Certa vez, se eu não me engano, na década de 50, um pastor de ovelhas na Israel, ele estava procurando uma ovelha que tinha se perdido do seu rebanho. Ele viu uma caverna ali e ele muito escura, e ele pensou que talvez a sua ovelha poderia estar ali dentro, certo? Mas antes de entrar, ele jogou uma pedra, porque poderia ter um animal selvagem morando ali. E ele ouviu essa pedra batendo em algo como se fosse um jarro de vaso, quebrando um jarro de vaso. Então esse pastor entrou nessa caverna e ele encontrou vários jarros de barro. Dentro desses jarros estavam pergaminhos, e esses pergaminhos, muito bem preservados, eles foram escritos antes de Jesus, e eles continham todo o Antigo Testamento completo e muito bem preservado. Então esses são eles pegaram, os estudiosos pegaram esses pergaminhos com todo o Antigo Testamento ali e foram comparar com a versão que nós temos hoje do Antigo Testamento, né? E eles viram que ela é exatamente igual à versão que nós temos hoje. Então, esse é um achado arqueológico que comprova que a Bíblia que nós temos hoje, ela é realmente, sim, um texto confiável, certo? Existe Bíblia nas mais diversas versões, certo? Eu recomendo que todos tenham uma Bíblia de estudo, ok? Uma Bíblia de estudo que eu recomendo para quem ainda não comprou uma, é a Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, certo? Essa Bíblia é uma Bíblia muito boa, ela não é cara e é uma Bíblia de estudo que ajuda muito a você compreender as verdades de Deus, certo? Então, se você não tem uma Bíblia de estudo, compre uma Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal. Nós vemos também que a Bíblia ela não é um livro científico, mas a Bíblia ela tem lampejos científicos dentro dela. Por exemplo, em Jó 38:31 diz assim: ou poderás tu atar as candeias do sete estrelo, ou soltar os laços do Órion? Então, aqui está falando sobre estrelas que ficam no céu, certo? De fato, as 7 estrelas da Pleiade se deslocam no espaço numa mesma direção. R.J. Trumpler, do Observatório Lick, na Austrália, diz que elas estão todas amarradas juntas e voando como um bando de pássaros. A mesma passagem cita a frase, soltar os laços de Órion. De fato, as estrelas do laço de Órion não viajam separadamente. Então, nós vemos aqui, né, uma citação bíblica que realmente comprova o que esses estudiosos das estrelas depois eles descobriram. Em Isaías 11:12 diz assim: ele erguerá uma bandeira para as nações, a fim de reunir os exilados de Israel. Ajuntará o povo disperso de Judá desde os 4 cantos da terra. Então, o que quer dizer esses 4 cantos da terra? Né? Esse texto que foi escrito 500 anos antes de Jesus já estava fazendo referência aos 4 pontos cardeais do planeta, ok? Então,
depois de muito tempo que os homens foram descobrir sobre os 4 pontos cardeais, né? A roda dos ventos, norte, sul, leste, oeste, que a Terra tinha um polo magnético, mas a Bíblia já fazia referência a isso também, ok? Então, a Bíblia, ela é um livro que ela resiste à ação dos seus críticos, certo? Em Isaías 40, versículo 8, diz assim: a relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Diversos ateus, durante os séculos, tentaram, de uma forma veemente, contradizer e até desacreditar a Bíblia, mas todos foram refutados e todos estão desacreditados. Existem muitos ateus modernos que tentam ressuscitar teorias do passado, falando mal da Bíblia, mas todos estão sendo refutados porque essas teorias do passado todas já foram refutadas também, certo? No nosso país, um caso bem famoso de um ateu que se converteu à palavra de Deus é o testemunho do Dr. Augusto Cury, aquele escritor famoso. O Dr. Augusto Cury é um médico, psiquiatra, que durante muitos anos ele foi ateu. E ele achava que Jesus, a história de Jesus, os evangelhos, era apenas uma lenda, era a história da carochinha. Então ele resolveu estudar os evangelhos para comprovar que realmente os evangelhos estavam mentindo, que Jesus